Hoje eu vim contar para você um pouquinho a respeito da descentralização do celular. Esse meu processo que já dura mais ou menos um mês e meio. E eu já trouxe aqui as primeiras impressões e dicas se você quer aprender sobre esse processo. E também o porquê que eu cheguei nisso, né? Como que se deu essa iniciativa. Se você está chegando aqui a primeira vez, eu sou a Adriele, sou profissional de educação física e terapeuta de mulheres. Trabalho com a saúde da mulher e estilo de vida. E nesse canal eu falo basicamente sobre um estilo de vida consciente, onde temos pilares e todos eles giram em comum integração, proporcionando bem-estar e leveza para o seu dia a dia. Como que eu me interessei por esse assunto? Bom, já é um processo de descentralização do celular que acontece lá fora, Estados Unidos e Europa. E eu me interessei por isso vendo algumas pessoas que eu sigo já nesse processo. Tem até um termo que eu não vou me lembrar o nome, que é de deixar o celular como se ele não tivesse nada dos recursos do smartphone. Ele ficasse apenas com os nomes dos aplicativos, sem qualquer tipo de estímulo visual. Há também pessoas que optaram por não usar mais smartphone e voltar para os celulares, aqueles tijolinhos que a gente usava nos anos 90. Porém, para mim, como eu uso o celular para trabalho, não era uma opção voltar para o tijolinho, eu também não pensei a princípio nisso. Deixar o celular menos estimulante, eu acho que também não era a minha vibe, porque ia dar um trabalho, ia ter que assistir vários vídeos para conseguir configurar daquela forma, e no final das contas eu uso aplicativo de banco, uso GPS, uso aplicativos que eu uso no trabalho cotidiano, quando eu atendo como personal, então não era uma opção para mim deixar tão analógico, digamos assim, tão sem estímulo o celular, porque o problema para mim não é o ícone, né, são as minhas ações ali naquele comportamento. Mas eu entendo que tem pessoas que precisam realmente deixar completamente sem atrativos para conseguir tirar esse vício. Então, como que eu, nesses últimos meses, resolvi focar nisso? Primeiro que o estilo de vida consciente que eu trabalho com as minhas alunas e eu levo como estilo da minha vida, tem os pilares, são 6 pilares no total. E um deles é a saúde. O pilar saúde envolve várias coisas, dentre eles exercício físico, alimentação, e você pode colocar outras coisas como suas prioridades. Uma das minhas prioridades para esse trimestre foi a descentralização do celular. Na verdade, a minha meta era melhorar a saúde mental, focando em melhorar o sono e reduzir o tempo de telas. E aí, na procura de melhorar a qualidade do sono e diminuir o tempo de tela, cruzou com a descentralização do celular. Aquela coisa de ficar mexendo no celular antes de dormir, muito estímulo à toa, principalmente nas últimas horas do dia, ou então em outros períodos também. Por isso que eu cheguei nesse encontro, tanto para melhorar o sono, como para reduzir a tela. E aí eu trouxe aqui algumas dicas que eu apliquei e que me ajudaram muito para reduzir, eu vou colocar aqui os dados da minha redução do tempo de tela e espero que te ajude. Tá ouvindo um barulhinho no fundo? É a máquina de lavar roupa. Então, dentro do pilar saúde, do estilo de vida consciente, eu já tinha 2 pilares, 2 prioridades, são 3 que a gente coloca, tá? Então, a primeira prioridade era exercícios físicos, para mim já estava girando redondinho, não tinha nada ali que eu quisesse mudar, mas acabou mudando, depois eu posso falar isso no outro vídeo, que eu voltei a nadar. Segundo, é a alimentação, que também estava girando de acordo, mas precisando de alguns ajustes, e a questão do sono estava pegando um pouquinho, eu estava me incomodando com o tempo que eu ficava na tela, sem perceber o tanto que eu ficava. Depois, no final, você vai se surpreender. Talvez o tempo que você fique possa ser menor do que eu passava, mas na somatória é absurdo o tanto que a gente perde de tempo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi intensificar o modo não perturbe. Eu já usava há muito tempo, e algumas dicas que eu vou dar aqui talvez sejam muito básicas para você e não estão em ordem de relevância.
O modo não perturbe eu já uso todo dia há muito tempo, que é das 10 da noite até às 6 da manhã, que não recebe notificações de nada. E esse modo não perturbe, eu vejo que algumas pessoas ficam em dúvida de como colocar isso, porque, se eu receber alguma ligação importante, o que vai acontecer? Tem 3 contatos que eu recebo a notificação. Então, a minha mãe, o meu pai e meu namorado, se o celular tocar nesse modo, é porque é um dos 3 que está me ligando. E aí eu sei que é importante. Fora isso, vai ficar ali no modo silencioso e eu só vou ver no outro dia. Segunda dica, excluir notificações. Essas notificações eu já também tinha tirado há um tempo, que não receber notificação do WhatsApp, não receber notificação do Instagram, das outras redes sociais, que é onde a gente rouba mais tempo, que te rouba mais tempo dentro do celular. E também eu nunca usei no relógio, ele não tá aqui agora, as notificações do WhatsApp, de mensagem, ligações, nunca coloquei, porque eu acho que descarrega mais rápido o relógio. Tem pessoas que deixam, eu acho que também é uma coisa que você poderia tirar. Dentro dessas notificações, hoje eu tenho praticamente 2 redes sociais, que é o YouTube e o Instagram, e o WhatsApp, né? 3. Não tenho mais Telegram, não tenho YouTube, não tenho Facebook e nunca tive TikTok. Depois, já percebendo, analisando que eu tinha feito essas mudanças, porém ainda passava, já era cotidiano, porém não estava ajudando em reduzir o tempo de tela. Foi aí que eu comecei a tirar algumas coisas que eu faço no meu dia a dia do celular. Então, quando a gente pensa em descentralizar, a gente vai tirar as muitas funções que o celular tem para colocar em outras coisas, de preferência analógicas. Então, a minha agenda, eu continuo usando o celular e algumas outras coisas também. Se vocês quiserem, coloque aqui nos comentários que eu faço um vídeo de como está o meu celular agora e quais são as funções que eu ainda deixo como responsabilidade dele. Porque assim, né, tem a inteligência artificial, tem as automações, as coisas que já ficam automáticas e recorrentes na nossa vida, que sim, o celular é importante. A ideia da descentralização é a gente tirar as coisas que vão nos distrair e roubar o nosso tempo. Então, se você quer um vídeo sobre como está o celular agora, coloca aqui nos comentários. E também já aproveita e deixa o like nesse vídeo, porque tem muito conteúdo legal vindo por aí. Cadernos. Foi a terceira coisa que eu fiz para realmente tirar alguma função que eu usava para anotar muitos pensamentos, coisas que eu gostava de escrever, poemas, observações sobre alunas, que eu ia adicionar no treino dela, ou algum recado. Essas anotações se perdem, eu usava o Keep e não... Tipo assim, fica perdida, depois eu nunca acho, mesmo eu separando por cor, mesmo eu colocando tags, sempre eu esquecia aonde estava. E aí eu descentralizei, fazendo vários caderninhos com funções específicas. Esse daqui, vou pegar para te mostrar, ele é um caderno de ideias e pensamentos criativos. Eu gosto dessa ideia dele ser assim, porque eu consigo levar na bolsa e fica fácil de anotar, porque eu sou canhota. Então, quando tem um espiral aqui desse lado, me atrapalha. Então, ele é ótimo e tudo que me vem à mente de ideia, de insight, eu coloco nele. Eu também tenho um outro caderno, que geralmente quando eu vou dormir, eu tenho muito insight também. E aí, ou eu quero escrever sobre o meu dia, aquela escrita terapêutica, eu tenho um outro caderno no meu quarto, que é só para escritas à noite, que é mais pessoal. Aqui, esse bloquinho, ele é para tirar tudo que vem à mente. Às vezes tem até coisas sobre o meu pessoal, só que aí depois eu passo a limpo para aquele outro caderno. Lógico que quando eu começo a entrar num flow de pensamento, eu pego o caderno específico e já coloco nele. Mas às vezes vem aqui, quer ver? Outro dia eu tive um insight que eu escrevi umas 2 folhas e depois eu passei a limpo sobre a mentoria integrar, que é a mentoria sobre estilo de vida consciente. E aí eu passei a limpo para o caderno, onde é a parte profissional. Então eu tenho uns 6 cadernos assim para várias coisas. Anote as coisas no papel. Porém,
você vai perceber que essa anotação vai ficar cada vez mais dinâmica e fluida, e você não vai perceber mais que você anotava no celular e que você precisava ali consultar toda hora, porque vai ter um caderninho específico para aquela coisa, e aí você vai achar com mais facilidade, vai ter mais vontade de colocar as coisas para fora, aliviando a sua mente, sem ficar com aquele pensamento que você fica remoendo porque não pode esquecer. Quarta coisa que eu fiz, que já era um hobby que eu estava procurando há muito tempo, e aí eu não estava encontrando um hobby, porque muitas coisas para mim hoje já se enraizaram tanto na rotina que eu não vejo como hobby. Então eu decidi dar um tempo, e foi quase o ano todo, né? Foi em outubro que eu defini esse hobby para tentar, que é a fotografia, e descentralizar a fotografia do celular. Fotos no celular, além da gente ocupar um lixo, formar um lixo eletrônico muito grande, que isso gasta energia, gasta água, polui o meio ambiente também, porque são computadores enormes para arquivar tudo isso na nuvem. Eu estava cansada de toda vez receber notificação do Google para eu aumentar o meu espaço, porque eu já estava com o limite praticamente cheio, e era basicamente fotos que eu tirava mais de uma, não excluía, ficava aquele monte lá. Aí eu falei assim, como que eu vou melhorar isso? Porque eu tenho que apagar essas fotos, mas daqui a pouco já vai estar um monte de novo. Fotos importantes, foi essa sacada. Fotos importantes, momentos importantes. Eu quero rever, eu quero viver eles na lembrança novamente. Então eu decidi que eu ia comprar uma câmera que é instantânea para registrar os momentos mais importantes. Esses momentos especiais, espontâneos, eu tiro a foto, ela revela na hora e fica nesse mural aqui que você pode ver que está se formando. Também já comecei a estudar um pouquinho mais sobre fotografia, e a ideia é ir aprofundando esse conhecimento, já trabalhando o hobby e tirando um pouco do celular aquela ânsia de que a gente tem que registrar tudo, tudo é importante, de que tudo é necessário, e também diminuir o lixo eletrônico. Isso foi assim sensacional para mim. Eu tiro fotos com o celular ainda, filmo, principalmente que eu vou postar no Instagram ou alguma coisa ali que eu quero um pouco mais de qualidade, porque a câmera instantânea, a qualidade dela não é a mesma. Eu deixo no celular, porém já tem um intuito diferente, percebe? Você dá um pouco mais de intenção e tira toda a responsabilidade pro coitado do celular. Vida no retroativo. Esse foi um comportamento que, assim, ó, esvaziou a minha mente, liberou muito tempo. Como que é isso? Tô falando da fotografia para você. Eu comecei a postar as coisas nas redes sociais, no Instagram, depois de ter vivido tudo. Então eu já vi isso, mas as pessoas geralmente postam que é viva e poste depois para ninguém ter inveja de você e não, tipo, não gorar o teu rolê. Só que não é com essa intenção que eu coloquei. É realmente para estar presente no momento que eu tô vivendo, sem a ansiedade, sem aquela coisa de que tem que registrar e já postar, como se tivesse que dever satisfação para a internet. Então tá sendo muito mais prazeroso. Eu continuo registrando tudo, tanto com a câmera instantânea como com o celular. Só que para compartilhar, eu faço basicamente um relatóriozinho no meu Instagram dos últimos dias ou do dia que aconteceu. No final do dia eu faço essa postagem e tá sendo ótimo. Muito mais prazeroso do que eu ficar ali me preocupando em postar o dia inteiro. Talvez funcione para você e eu acho maravilhoso isso. Uma coisa que eu percebi também que as pessoas que estão nesse movimento de descentralização é começar a tirar a música da responsabilidade do celular. Eu, como não escuto música fora de casa, digamos assim, eu não preciso ficar levando fone para academia porque eu já treino em casa ou em algum outro lugar, não tive essa necessidade. Então, vi pessoas comprando MP3, MP4 novamente. Para mim não foi necessário, porque aqui em casa eu uso a Alexa para música e também uso o YouTube e coloco na televisão. Para mim é tranquilo, não precisei mexer nisso, mas pode ser uma dica para você. E lazer, né? Passatempo e lazer. Às vezes a gente quer aquela sensação de dopamina quando tá um pouco estressado e que fica ali rodando tela. Fica rodando a tela. Isso não é passatempo, isso não é lazer.
Isso aí é dopamina barata que você está se dando para não olhar para sua vida ou para te anestesiar de alguma coisa que você está cansado. Então eu procurei não me apegar ao celular quando eu estiver entediada ou quando eu estiver cansada. Se eu estou cansada, eu vou descansar. Se eu estou entediada, eu vou procurar alguma coisa interessante para fazer, que não seja com o celular. Então, tem me ajudado muito e fica como recomendação as práticas de exercício ao ar livre, principalmente no final de semana, para você sair um pouco do celular. Excluir fotos e apps. Como eu disse antes, tem muito lixo eletrônico e também para reduzir a memória, o espaço aí do seu celular, reduzir aquilo que não está usando, não faz sentido. Sabe aquilo de acumular, a pessoa que é acumuladora? A gente acumula as coisas no celular também. Então eu resolvi excluir aplicativos que eu não uso, fotos. Tô indo devagar para não ficar muito tempo ali na tela, que senão fica meio ambíguo, né? Você passa um tempão ali para excluir. Então, de pouquinho em pouquinho, eu vou excluindo, vou revisando, vou deixando ele mais minimalista, até eu perceber que realmente está redondinho só com o que eu preciso. Mais uma dica que é para você refletir e ter essa sensação que é muito boa. Deixar o celular longe, principalmente quando eu me pego mexendo muito nele, tô aqui mexendo, rolando tela, vendo coisa à toa, eu pego ele imediatamente, levo para outro cômodo e volto para onde eu estava. E aí eu tenho livro no meu quarto, tenho livro na sala. Geralmente é os dois lugares que eu mais mexo no celular. Se eu tô na cozinha, geralmente eu tô vendo algum vídeo, sendo que era para eu estar fazendo alguma coisa. Então eu tiro o celular do cômodo que eu estou, volto para ele e olho o que tem para eu me divertir ou para eu fazer ali sem o celular. Para que você reduza esse tempo de contato com ele, você tem que tirar ele de perto de você em algum momento. Última dica, e é muito importante essa, porque eu acho que também gera algo de proximidade. Eu pedi para as pessoas mais próximas a mim, quando quiserem falar comigo alguma coisa que é importante ou algum convite, alguma dúvida que a pessoa tenha, para me ligar, não mandar mensagem. Então, meu pai, a minha mãe, meu namorado, a gente fala muito por áudio no WhatsApp, mas eu falo assim, mãe, se precisa de alguma coisa, se tá com alguma dúvida, me liga. É mais fácil, a gente conversa um pouquinho, resolve a coisa, do que fica aquela mensagem. E aí acontece o seguinte, você responde a mensagem, mãe, vocês sabem do jeito que é. Elas mandam a mensagem, aí elas desaparecem por 30 minutos. Aí você fica toda hora naquela coisa. Será que a pessoa respondeu? Aí você faz uma coisa, aí você fica com medo. Gera um pouquinho de angústia interna de você não conseguir responder a pessoa, sabe? Porque você tá tentando ajudar. E então, uma ligação de 3 minutos resolveria isso. E uma dica extra aqui é que eu mudei também nessa intenção de reduzir o tempo de tela, e fica uma sugestão, eu reduzi o brilho, a intensidade da luminosidade da televisão. E isso me ajudou a deixar mais confortável, tanto para assistir filme e outras coisas. Não é aquela coisa muito iluminada que eu sentia que pesava a vista. Assim como é a tela no celular, eu reduzi, ficou muito mais confortável agora, sem perder a qualidade. E agora eu vou trazer os dados para vocês da minha primeira semana, que foi quando eu iniciei esse processo, até agora, como que está. Então, todo domingo chega o relatório no celular de bem-estar e mostra os aplicativos, quanto tempo você passou, quais os mais usados, os horários de pico, todo celular tem isso. Então, a média diária na minha primeira semana era de 5 horas e 18, num total semanal de 38 horas e 20. É quase uma jornada de trabalho. Você vê? É uma jornada de trabalho que a gente perde. Então, quando eu percebi isso, foi o start. Na segunda semana, eu reduzi para 5 horas e 17, diminuiu 1 minuto. Mas, foi na média diária. No total, olha que legal, foi para 36 horas e 59. Pouquinho menos ali de 37 horas, o que já ajudou, já me deu aquele ânimo para continuar.
Depois, na terceira semana, foi para 4 horas e 35. Eu fiquei muito feliz que eu tinha saído das 5 horas e reduzido bem. Caiu para 32 horas e 5 minutos semanais. Olha, essa semana foi a semana que eu percebi onde teve a maior diferença. Você vê 32 horas do que estava em 38, você já percebe a sua produtividade mudando, o seu tempo livre, o seu bem-estar mental e físico diferente. Aí, depois, na quarta semana, eu consegui reduzir mais um pouquinho, foi para 4 horas e 23, caindo para 30 horas e 47. Essas 30 horas e 47 foi o ápice, assim, quase 8 horas, quase um dia de trabalho praticamente, que eu não fiquei no celular. E eu estou colocando o trabalho para você comparar em 8 horas, mas 8 horas livres para fazer o que você quiser, para você assistir filmes, séries, sair, dar uma volta, fazer um exercício, qualquer coisa que você queira, são 8 horas que você estava à toa no celular, sabe? É muito absurdo. E aí, na quarta semana, eu decidi reduzir, que a minha meta era ficar 4 horas no dia, porque como eu trabalho, respondo mensagens, eu estava achando que estava dentro, e aí eu reduzi para 3 horas o meu limite. Só que aí aconteceu alguns problemas. Eu resolvi mudar algum formato de vídeo, de conteúdo, e comecei a editar mais no celular. E aí na última semana teve um aumento de 5 horas e 8, foi para 35 e 59. Mas desses 35, a gente precisa analisar. Eu olhei, fiz a análise. Antes, nas 4 primeiras semanas, os aplicativos que eu mais usava eram o WhatsApp e Instagram, certo? E assim, caiu drasticamente. O meu tempo diário do Instagram, se eu entro ali para ver, tá 50 minutos, tem dia que é 1 hora no máximo, e o que eu fiquei muito feliz. Esse aumento de horas, eu não fiquei frustrada, porque assim, eu parei de evoluir, mesmo eu diminuindo o tempo, né, que a minha intenção é 3 horas diária agora, eu tava em 4 e 23, foi um desavanço? Não. Eu usei para editar vídeo, eu usei para resolver uma questão de um problema de uma compra que eu fiz uma chamada de vídeo com a minha amiga e uma outra amiga também, de mais de 1 hora. Então, sim, teve um aumento, mas foram para coisas intencionais, que o celular tem também a funcionalidade dele para isso, que foi para editar vídeo e foi para entrar em contato com amigas de longe, chamada de vídeo. Ótimo! Vou surtar por causa disso? Não. O que importa é você ter a intenção e o celular ser uma ferramenta e não uma fuga das coisas, e não te roubar o tempo que você tem. Vou fazer o processo ainda, a minha meta é bater ainda esse mês 3 horas em média diária na semana e volto para contar depois. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, coloque aqui nos comentários, é muito importante para o canal. Deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!